Então, nós vamos iniciar essa aula complementar como parte do nosso aprendizado para que vocês, alunos da Uniaselv, possam entender um pouco mais sobre a escrita do PAPE, tá? Então, este tópico 5 aqui, ele trata especificamente aqui nessa unidade 2 do livro Metodologia Científica, do qual vocês já assistiram a esta aula, mas eu vou trazer uma aula complementar para a gente trazer assim, de forma bem mais clara ainda, muito mais do que eu já dei para vocês, mas vamos esmiuçar um pouco mais. Então, vejam vocês, né? Aqui nós vamos entender como que nós vamos elaborar, como que você vai elaborar o seu PAPE. Então, aqui vamos começar falando para você o seguinte, que qualquer escrita que você faz, tá, meu aluno, minha aluna, você produz ciência, tá? Então, você vai publicar o resultado do seu PAPE, não agora, porque agora é parte de um trabalho, mas é importante você entender que o PAPE, ele é um artigo científico, né? É um tipo particular de artigo científico. Então, com certeza, é um documento que produziu um conhecimento científico, e você, acadêmico que está entrando aí na iniciação científica, com certeza você vai ter uma formatação, um modelo que você vai precisar entender, e você se familiarizando com a configuração do PAPE. Então, vamos aqui mostrar para você aí o artigo e o PAPE, né? Então, na verdade, o PAPE é um artigo, mas tem assim é um pouco mais fácil, digamos assim, tá? Então, veja você, eu vou trazer aí dois autores. É assim que você vai fazer, tá, gente? Eu vou trazer dois autores para fundamentar o entendimento do que eu vou falar. Então, esses dois autores, que se chama Lakatos e Marconi, que o próprio livro traz aí para você, ele vai trazer duas características aí, vai trazer as características, três, melhor dizendo, três características aí, olha só. Então, vejam bem, é importante você entender a importância do artigo, né? O PAPE, ele é um artigo. Então, a característica do artigo, aí, segundo Lakatos e Marconi, eles não se constituem em matéria de um livro. Um outro argumento colocado por eles dois: são publicados em revistas ou periódicos especializados, tá? O artigo. E o terceiro aspecto permite ao leitor, por ser complexo, repetir a experiência. Então, complexos não, melhor dizendo, completos. Então, com certeza, o leitor, ele vai ter essa experiência do objeto de pesquisa, que foi publicado em uma revista, em um periódico especializado no assunto. Então, vejam você, o artigo científico, ele é parte de uma publicação com autoria declarada. O autor, ele vai apresentar, vai discutir uma ideia, vai discutir um método, vai colocar as técnicas, vai colocar os resultados nas áreas do conhecimento. Isso, então, tem toda uma formatação, de acordo com a BNT, tem toda uma formatação. O artigo científico, o PAPE é um mini artigo científico. Então, você vai discutir sua ideia, você vai apresentar quais foram as técnicas que você utilizou, quais foram os resultados. Claro que nesse momento agora que eu vou ensinar para você, você vai fazer apenas a pesquisa bibliográfica, tá? Mas não deixa de ter uma ideia central, não deixa de ter um método, não deixa de ter técnicas. Então, é importante você entender essa estruturação aí, tá? Então, eu posso dizer para você, meu aluno, minha aluna, que os artigos científicos, ele facilitam a vida dos pesquisadores. Por quê? Porque eles acabam divulgando
mais rapidamente as novidades. Então você tem um artigo. Um artigo é um documento menor, ele faz parte uma coletânea que tem vários artigos. Então, um artigo ele tem 10 laudas, 15 laudas. Então, nessas coletâneas, você vê que tem vários assuntos, né, trazido por vários autores, que cada um vai debater um assunto. Então, é por isso que esses artigos são importantes, tá? Então, é nesse sentido que nós vamos trazer para você, aí eu vou até aumentar um pouco mais aqui para você entender, tá? E para você aqui acompanhar, porque você tem esse PDF aí, eu estou trazendo o próprio PDF do livro para ficar bem mais claro, tá? Então, os artigos, eles se apresentam aqui de duas formas. Nós não vamos adentrar muito aqui na estruturação do artigo, porque sabemos que o artigo, o paper é um mini artigo. Então, eu não vou tratar especificamente aqui de um artigo, né? Mas nós vamos falar do paper. O paper, ele apresenta um formato gráfico de um artigo científico. Isso você tem que saber, tá? Porém, a sua preocupação não deve ser a de apenas produzir um trabalho seguindo uma configuração gráfica. Não, né? Você deve expressar com clareza e objetividade a sua capacidade de síntese analítica no contato com a produção científica de alguém que já produziu algo nessa temática. Então, é a mesma coisa assim, né, gente? Pode-se dizer para o paper que são pequenos estudos, porém esses estudos são completos, devem ser completos, e porque afinal de contas tratam de uma questão verdadeiramente científica. Então você vai ter uma questão e você vai pesquisar em bibliografias o que diz respeito àquela questão. Então, na verdade, é um pequeno estudo, só que é um estudo completo e vai, sim, ter um cunho científico. Então, Oliveira Neto, ele fala sobre isso. Vai ter, sim, um cunho científico, por isso ele é bem parecido aí com o artigo, tá? Então, os artigos ou os papers, eles apresentam geralmente 6 a 12 páginas, mas nós vamos trabalhar com 10 páginas, tá certo? 10 páginas vai ser o seu trabalho, o trabalho que você vai postar, 10 páginas. Então, vamos aprendendo desta forma, certo? Então, agora que você já sabe, né, o que é um paper, como é que é, vamos mostrar agora a estruturação para você, né, como que a gente vai produzir este paper. Ao longo do texto, você vai comunicar para alguém que lê o resultado da pesquisa, suas ideias, de maneira bem clara e objetiva, tá, gente? Em 10 laudas sobre um determinado tema. É isso que você vai se preocupar, tá? Então, vamos lá. Olha só, como eu falei em outras aulas, né? O primeiro passo é você problematizar, tá? O problema da pesquisa. O que é o problema da pesquisa, gente? É um assunto que você quer desenvolver, é um assunto que você quer escrever, é a questão que você quer escrever, tá? Então, para isso, você precisa se familiarizar, se aproximar de algo que você goste de escrever, goste de falar, tá? Então, não assim, meu Deus, como é que eu vou pesquisar algo que eu nem conheço? Não, você tem uma ideia de algum assunto, tá? Este assunto aí que você tem ideia, bem, então, a partir dessa inquietação que você vai aí levantar uma questão, tá, gente? Então, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo, um problema aqui. Atualmente as pessoas estão mesmo descontentes com o governo atual? É uma questão, tá? Então, é uma questão que trata sobre, é um questionamento, é um problema que eu vou
que eu vou desvendar, que eu vou desvelar, né, observando a conjuntura atual. Então, é isso que eu vou escrever sobre isso, sobre a conjuntura atual. Para eu falar acerca da conjuntura atual, eu tenho que falar da história de como se chegou nessa conjuntura atual. Ou seja, eu vou ter que escrever a formação dessa história. Como foi que ela começou, de onde ela se originou, como foi que nós chegamos a este momento de governabilidade atual. Então, é uma questão, então você vai partir de um problema, ou seja, é um assunto que você quer desenvolver, uma inquietação, um ponto de interrogação, é o ponto que você quer desvelar, que você quer descobrir, né? Então, outro exemplo, até que ponto a situação econômica das mulheres é inferior à dos homens? É um outro questionamento. Então, você vê que o problema começa com uma pergunta. Então, a pergunta, nesse momento, o tema é livre. Você vai escolher o seu tema, tá, gente? Não fique atrelado não, você vai ter um tema livre, tá? Então, o que você não pode aqui, né, entender que a escrita é um fardo, não. A escrita não é um fardo, né? É só você analisar com atenção todos os fatores antes de você começar a escrever, tá, gente? Então, olha só, é fundamental que você escolha um assunto, como eu venho dizendo, um assunto que deve fazer com que o autor, com que você, que é o autor que está escrevendo, se sinta bem ao escrever este assunto, tá? Se ao final o paper despertar um sentimento de crescimento pessoal, com certeza é provável que a temática tenha sido escolhida corretamente, porque você vai sentir aquela satisfação pessoal por ter escrito sobre aquele assunto. Então, vamos ver aqui, gente, essa figura aqui embaixo, olha só, essa figura aqui embaixo, ela vai mostrar o quê? Ela vai mostrar de forma bem simplificada as etapas que você deve utilizar para realizar o seu projeto de pesquisa. O paper, ele é um projeto de pesquisa. Tudo que você vai fazer, você tem que planejar. Então, primeiro, vamos lá, olha, primeira setinha, você vai definir um problema. Tome nota. Então, primeira coisa é definir o problema. Então, selecione aí um tópico para você pesquisar, um tema, por exemplo, violência contra a mulher. De que forma pode ser diminuída a violência contra a mulher em tempos de pandemia? Interrogação, tá? Então, essa questão aí, eu vou, a partir dela, vou selecionar a bibliografia, é a segunda etapa, a segunda setinha. Você vai fazer a revisão da literatura, ou seja, você vai buscar bibliografias que tenham a ver com este tema. Você vai se familiarizar com a pesquisa, que já existe algo sobre isso. Não existe pesquisa, assunto, que não tenha algo já escrito nesse sentido. Claro, não na sua formatação, mas sobre violência contra a mulher tem inúmeras coisas. Por exemplo, a escrita. E aí a partir disso, você vai se familiarizar, tá, aluno? Aluna, você vai se buscar você vai fazer a revisão da literatura, que é a busca da bibliografia, tá? A terceira é setinha. Eu não gosto muito de trabalhar com essa terceira setinha, porque eu acho que esse é mais para o doutorado, tá, gente? Mas você pode utilizar, mas não é obrigatório. Eu vejo que essa hipótese é muito mais para o doutorado. Então, a hipótese é o que você imagina. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Será que as mulheres foram mais à delegacia nesse tempo de pandemia? Uma interrogação. Aí a hipótese é o que você hipotetiza, é o que você imagina. Então, você vai imaginar assim, eu posso colocar duas perguntas aí imaginárias. Por exemplo,
Será que não foram à delegacia por conta do isolamento social ou não foram por conta de medo de pegar o coronavírus? É uma hipótese. Então, eu vejo que é mais difícil você formular uma hipótese, tá? Eu vejo que é melhor você trabalhar, desenvolver a partir mesmo da problematização, tá, gente? Então, faça a sua problematização, faça o ponto de interrogação e vão direto. Não considere essa hipótese, porque eu acho que isso confunde muito mais o aluno, tá? Então, aí você vai passar para outra setinha, que você vai fazer um plano de pesquisa. Eu sei que não vai dar para você fazer, porque o tempo está mínimo. Então, esse plano de pesquisa é você fazer uma observação. Isso é mais quando você estiver no campo. Então, nesse exato momento, o seu plano de pesquisa vai estar direcionado especificamente para a pesquisa bibliográfica que você vai fazer, tá? Ou você levantou a bibliografia, você vai, a partir daí, se der tempo de fichar. O que é fichar um livro, um artigo, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado? Fichar é você fazer um resumo do livro. Isso é fichar. Fichar é fazer um resumo do livro. Se tiver condição de você fichar o livro e extrair desse resumo as citações que você vai poder utilizar daquele autor, excelente. Você vai pegando as citações, colocando lá na sua área de trabalho só citações sobre o livro tal. Se você colocar citações sobre o livro, coloca citação, coloca a página, coloca o autor, para depois você não perder essa citação, tá, gente? Então, vejam bem, tá? Esse é o plano de pesquisa que você vai fazer. E aí, você vai, aqui no caso, esse tipo de paper aqui já é um paper final, tá, gente? Não é um paper bibliográfico. Você vai executar a pesquisa. O que é o executar a pesquisa? É ir a campo. Aqui você vai coletar dados? Sim, você também vai coletar dados bibliográficos, você vai registrar relações bibliográficas, tá? Que você teve, que você fez, que você coletou na bibliografia, e você vai registrar as informações, diferentemente quando você estiver no campo. No campo também você vai registrar dados, você vai coletar dados, você vai registrar informações. Aqui você vai registrar também, só que é do ponto de vista bibliográfico. Tá? Os dados, por exemplo, quantas mulheres vítimas de violência nós tivemos no ano de 2020? Você vai coletar esses dados aonde? Em alguma bibliografia ou mesmo na delegacia. É um dado que você vai ter que ter para você registrar, dados bibliográficos tirados de algum material, tá? Então, com esses dados, você vai interpretar, tá? É a outra setinha, você tá vendo aqui a outra setinha, olha. Você vai interpretar os resultados, né? E aí você vai resolver quais são as implicações da coleta que você fez, dos dados da coleta que você fez. E aí, por fim, gente, você vai fazer o quê? Você vai relatar as descobertas das pesquisas. Qual foi a importância dessa descoberta? O que foi que você achou? Que são as considerações, né, que você vai ter acerca deste assunto que você trouxe aí. Então, quais foram, né, as descobertas que você fez? Como elas se relacionam às descobertas anteriores do material que você leu? Então, essas descobertas são registradas, devem ser registradas, discutidas em uma comunidade acadêmica, mas nesse caso aqui, você não vai apresentar, não vai debater, não vai discutir, tá? Por quê? Porque vai ser somente postagem, tá? Então, isso aqui, o próprio livro está dando essas dicas do passo a passo. Então, né, não ficou bem fácil fazer? Observe que aqui é uma dica, tá?
Então, você vê que toda pesquisa, tá, gente? Toda pesquisa começa com um problema. Um problema de pesquisa, tá, gente? O problema de pesquisa, ele se preocupa, né, com o pesquisador, deve se preocupar com aquilo que lhe inquieta, tá, gente? Então, não deixem de considerar como ponto de partida o próprio questionamento que você tem acerca de um tema, tá? Esse tema é que você é livre, é você que vai trazer, é você, aluno, aluna, que vai trazer, certo? Deu para entender até aqui, gente? Eu espero que sim, tá? Então, a estrutura e a apresentação do PAPE. Então, esse formato do PAPE, gente, é muito simples, não é um bicho de 7 cabeças, ele é bastante simples. Ele é uma formatação que você deve aproveitar esse primeiro para os outros que você também vai fazer. Então, aproveite este PAPE para os demais que você vai utilizar nos demais semestres, ok? Então, que na verdade vai ser idêntica a esse primeiro que você vai fazer, tá? Então, não tenha com certeza, o primeiro é o mais difícil, mas se você utilizar essas dicas que eu estou dando aqui, né, com certeza essas dicas vão aumentar um pouquinho aqui, essas dicas vão ser muito interessantes para os outros que você vai escrever, certo? Então, aqui no PAPE nós temos 3 momentos, tá? Que você vai precisar entender bastante, que são os elementos pré-textuais. O que são os elementos pré-textuais? É quando você fizer o cabeçalho, o resumo e a palavra-chave. Ou seja, né, isso diz respeito ao cabeçalho, resumo e palavra-chave, de respeito aos elementos pré-texto, antes do texto propriamente dito. E os elementos textuais, já está dizendo, é o texto que você vai colocar a introdução, desenvolvimento e as considerações finais. E os elementos pós-textuais são as referências, os apêndices e os anexos. É isso que deve conter no seu PAPE. Não é bem fácil? Então, nós vamos mostrar aqui, né, cada um desses elementos aqui. Tá? Então, antes de você começar a escrever, tá, gente? Vou lhe dar aqui algumas orientações. Primeira orientação é o tipo de papel. O papel é A4 branco, tá? Só use um lado para você escrever. Quando você for imprimir, no caso, você não vai imprimir agora, no primeiro semestre de 2021, sim. Quando você for imprimir também não pode ser impresso no verso, né? Cada folha, a impressão é só de um lado, tá? A fonte que você vai utilizar no PAPE, aqui é a Times New Roman, tá? O tamanho da fonte é 12, tá? Então, o corpo do texto vai ser tamanho 12. Agora, quando você for escrever as notas de rodapé, nas citações mais longas, né, legenda na paginação, aí você vai utilizar o tamanho da fonte 10, ok? Para a nota de rodapé, para as citações longas, né, para legendas, tudo fonte 10. O espaçamento entre linhas, né? O espaçamento entre linhas é 1,5. 1,5 é o espaçamento ou espacejamento. É 1,5, tá? Exceto no resumo, que nós vamos mostrar aqui o resumo, que o espaço é simples, tá? No cabeçalho, gente, nas citações longas, na roda de rodapé, nas tabelas, nas ilustrações, nas referências, tudo o espaço é simples. Então, não tem o que errar, tá? No corpo, é 1,5.
tá no corpo do texto. Se no cabeçalho, nas citações longas, nas notas de rodapés, nas legendas de quadro, nas tabelas, nas ilustrações e nas referências, o espaço é simples. Então, também não há motivo para preocupação. As margens, tá? Olha só, as margens, todas, direita, esquerda, superior e inferior, 2 centímetros. Quando você formatar o seu papel, você pode fazer a sua digitação lá no próprio polo, lá tem computador, então você pode digitar lá. Então, a margem vai ser 2 centímetros para direita, esquerda, superior e inferior, tá? A numeração das páginas no canto superior direito, lá na área do cabeçalho. A primeira folha, gente, aquela primeira folha que é tipo assim, a capa, vamos dizer, não recebe numeração, tá? Somente a partir da segunda página que você vai colocar sua numeração. Então, aqui, o próprio livro, que você tem este livro, tá, gente? Ele ensina para o aluno como é que coloca a numeração aí no número de página, tá? Aqui o próprio livro ensina. Isso é uma parte mais digamos assim, matemática mesmo, né, gente? Mas mesmo assim o livro ensina. Então, essa autoatividade aqui, nós não vamos tratar dela, nós vamos tratar agora do modelo, gente. Esse modelo aqui é o que eu disse, é o que eu venho trazendo nesta aula complementar, é o que você interessa para você, é o modelo, tá? Esse modelo aqui, gente, você deve ter ele em mente. Então, aqui nessa gravação de aula, ela está sendo aqui mostrada para você e está captando esta imagem, né, para você entender como é que é feito, né, o PAPE. Então, você vai colocar, qual é o título? Violência contra a mulher. Por que ocorre tanto em Igarapé-Miri? Tá? Não coloque subtítulo, porque ele é opcional, ok? Aí você vai colocar o seu nome, certo? Coloque seu nome. Depois que você colocar o seu nome, você vai colocar o meu nome, tá? Então, o meu nome é Aldenice Pinheiro da Silva Diniz, tá? Aí você vai colocar Centro Universitário Leonardo da Vinci, Uniaselv, curso / habilitação, a sua turma, a disciplina, tá? E a data, o mês e o ano. Então, siga esse modelo aí. Aqui embaixo, gente, olha só, todas as dicas estão colocadas aí. Não há nenhuma dificuldade. Olha, centralizado, o título é centralizado, em maiúsculos, em negrito, tamanho de fonte 20, que é o título do trabalho. Depois, o subtítulo você não vai colocar, tá? No subtítulo. Mas aí você vem aqui para a outra parte. A outra parte aqui, né, diz respeito ao nome do aluno. Nome do aluno tá lá, centralizado em maiúsculas e minúscula, porque, claro, né, maiúscula a primeira letra e minúscula o seu restante. Em ordem alfabética, se você fizer em 4 pessoas, o nome do aluno começa com A, outro começa com B, outro começa com C, outro começa com D, tá? Em ordem alfabética. Então, se for de 4, se for 2, um começa com A, outro começa com F. Então, o primeiro com A e o segundo com F. Em negrito, tamanho da fonte 12, não tem erro. Aí depois vem a parte aqui do professor. No caso sou eu, né? Você vai colocar o meu nome, Aldenice Pinheiro da Silva Diniz, né? Em letra maiúscula, em negrito, tamanho da fonte 12. Tá? Tudo isso centralizado. E depois aqui você vai colocar Uniaselv, Centro Universitário Leonardo da Vinci, Uniaselv, e tudo em maiúsculo, curso / habilitação, turma. Então, olha só, não ficou fácil? Tá? Então, ficou bem fácil, né, gente? Aí, na turma você digita o código da turma, o código e o número da turma,
tá? Você vai obter o número aqui do código da turma, até mesmo com a Paulinha, eu mesmo posso verificar com ela o código da turma para ele disponibilizar para vocês, tá certo? E a disciplina, né? Qual é o nome da disciplina, né? Relacionada, tá lá escrito lá no AVA, tem escrito, né? Tem escrito lá no AVA, no seu AVA, quando você abrir, você vai ver qual é o nome desta disciplina que tem que postar para o paper. Então está lá. Gente, pronto, aqui está todo o comando. Isso aqui, olha. Aí como é que fica? Ó, olha aqui o exemplo, que bonito aqui, ó. Tá aqui o exemplo. Tá aqui, olha. Tipo de conhecimento é o título. Tá aqui, ó. Albert Einstein, Karl Marx. Aqui é um exemplo, né? Albert Einstein foi o autor, Karl Marx outro autor. Aí, ó, o professor tal. Aí o nome e a disciplina e a data. Pronto, tá feita a capa, né? A capa que é o cabeçalho, né, do paper. Não ficou fácil? Ficou bem fácil, né, gente? Então não tem por que você se preocupar. Nós estamos aí, viu como é fácil? Viu como é prático? Nada de capa. Eu tô chamando capa, na verdade, né, gente? Nada de capa, folha de rosto. Isso aqui é uma forma de você identificar o tema, é uma forma de você identificar do que você vai abordar, certo? Então, feito isso, nós vamos entrar em outra etapa, é o resumo. O resumo, ele é essencial, tá? Porque o resumo, ele vai dizer o que você vai abordar, o resumo, ele deve ser o mais completo possível. Você deve ficar atento no limite de linhas para fazer esse resumo, tá? O resumo que você vai escrever aqui, né? Tem limite de linhas permitido, né? No máximo 15 linhas, né? E isso corresponde a 150 palavras. Essas 150 palavras, você dá para saber no computador, tá lá o número, quando você está digitando, está colocando quantas palavras tem que você já digitou, tá? Então, 15 linhas, claro que o espaçamento é simples, não é um e-mail. Então, o resumo, nós vamos aqui falar um pouco mais a respeito do resumo, tá? Então, o resumo, tome nota, porque o resumo é extremamente, tudo é relevante aqui, não tem o mais e o menos, tá, gente? Então, vamos ver. Na primeira linha, são 15 linhas, então, na primeira linha deve ficar claro para o leitor do que você vai tratar. Aí, no restante do texto, você deve descrever quais são os objetivos do seu trabalho, qual é o método que você vai utilizar, qual é o resultado que você alcança e as conclusões, tá? Então, assim é o resumo, tá? Então, aqui o próprio livro, gente, é tão fácil, olha, ele mostra aqui, olha, esse modelo aqui, que ele dá o livro, traz aqui o que está entre colchetes, diz respeito às 3 etapas. Por exemplo, aqui, o número que está no colchete, aí, no colchete número 1, aqui é um exemplo, tá, gente? Foi aquilo que o autor trouxe aí acerca do assunto que ele tratou. Então, tudo que está dentro do colchete 1 é o assunto, é assim que você vai fazer. Essas 1, 2, 3, 4 linhas, você vai escrever o assunto do qual você vai tratar. Se for violência contra a mulher, você vai abordar do que se trata isso aí. O assunto que você vai abordar, para quem lê, é como se fosse assim um resumo de um filme. Quando a gente pega um livro, a gente não vai ler o livro, a gente primeiro vai ler esse resumo aí, para a gente saber, caramba, esse livro é bacana pra caramba, esse livro eu gostei. Então, é um resumo do livro, tá?
Aqui, por isso que tem que conter aí, gente, esse assunto, primeiro o assunto tratado, o número 2, tá? Você tá vendo aqui o número 2? Olha só, vou aumentar um pouquinho mais aqui a imagem, mas você pode acompanhar no seu PDF. O número 2 vai trazer qual é o objetivo do trabalho, não esquecendo que o objetivo começa com a letra, o verbo no infinitivo. O infinitivo é quando termina em R. Então, número 2, né, vai abordar o objetivo daquele trabalho. Então, tá lá, né, o que está escrito dentro do colchete 2 trata justamente do objetivo do trabalho. Lá você vai colocar, né, e nas outras linhas, né, que está dentro do colchete 3, qual é o método que você vai utilizar, né? Você pode colocar da análise efetuada a partir de livros escolhidos, a partir da bibliografia relacionada aos temas. Então, é o método. Qual é o método? Pesquisa bibliográfica. Você vai utilizar a pesquisa bibliográfica como objetivo, ou melhor, como método, porque você já colocou o objetivo, agora você vai dizer como o método é a metodologia. Qual é a metodologia que você vai utilizar? Não é a pesquisa bibliográfica? Então, se a pesquisa bibliográfica, né, você vai, a não ser que você também vai querer fazer uma pesquisa de campo, mas não aconselho. Vamos fazer primeiro a pesquisa bibliográfica mesmo, tá? E o que está escrito aí no colchete de número 4 são os resultados da sua pesquisa bibliográfica, né? Então, o resultado da pesquisa bibliográfica é que você vai dizer, né, quais foram, assim, de forma bem resumida, tá? E o 5, colchete 5, são as considerações que você vai ter. Então, você vê que tá aqui, gente, o passo a passo para você escrever o seu resumo, né, em 15 linhas. E aí, essas 15 linhas, você vê que esse exemplo aqui, olha, o espaço é simples. Então, se é simples, quer dizer que não tem aí, você vê que tá bem apertadinho aí essa escrita, tá? Então, siga esses itens aí, o que está escrito no colchete. O 1 é um assunto tratado, o 2 é o objetivo do trabalho, o 3 é o método, o 4 são os resultados e o 5º é a conclusão, as considerações finais, tá? Ficou claro, gente? Então, olha como é que fica. Olha como é que fica. Bacaninha, né? Olha como é que fica. Professora, eu preciso fazer assim, em itálico? Não, vai fazer normal mesmo. Aqui é porque é um exemplo, né? Aí, olha, depois que você concluir as 15 linhas, você vai dar 2 linhas de espaço e você vai colocar as palavras-chave. Por que são as palavras-chave, né? Separada com um ponto, do jeito que está aqui. Aqui você vai colocar 1, 2, 3, 4 palavras-chave. Aqui ele colocou 1, 2, 3 palavras-chave. Tá bom, 3 palavras-chave significa aquilo que você vai abordar com mais, que você vai falar mais vezes no trabalho. Então, ele falou muito de variação linguística, de forma de fatoridade, manual de ensino de português. Então, é aquilo que você vai tratar sobre violência contra a mulher. Você com certeza vai falar muito de violência, né, gente? Então, você vai falar de violência, de direito. Então, aí seria uma palavra-chave: violência, direito, gênero. Então, a palavra-chave é aquilo que você vai mais abordar durante o texto que você vai escrever. Deu para entender, gente, né? Então, a redação do resumo, você sempre vai empregar a terceira pessoa do singular. E não use citações, tá? Não use, daqui é uma dica que está sendo aqui. Não use citações no resumo, tá?
Então, qual é a terceira pessoa do singular? Eu, tu, ele. Então, a terceira pessoa do singular é ele. Você não vai dizer eu acho, eu faço, né? Tu fazes, não, tá? Você vai usar a terceira pessoa do singular, tal qual este exemplo aqui, certo? Então, a palavra-chave, como eu disse, outras palavras, é aquilo que você é separado por ponto, né, iniciada com letra maiúscula, é aquilo que tem mais destaque, é aquilo que tem mais expressividade no seu texto, tá? Então, é o que você vai colocar. E aí, os elementos textuais, é o texto propriamente dito. Então, aqui sim você já vai começar um texto, né? Então, os elementos textuais, o que vai trazer? A introdução. Então, o que vai trazer na introdução? Gente, aqui é dica, tá dada essa dica aqui, né? A dica, o que vai trazer na introdução? A introdução deve, primeiro, você vai falar, delimitar o assunto, colocar por exemplo, são 10 laudas, então na introdução você vai fazer uma folha, duas, aí lá você vai falar do assunto, você vai falar dos objetivos, você vai justificar por qual motivo você escolheu aquele tema, e você vai utilizar a metodologia, você vai falar da metodologia, qual é a metodologia pesquisa bibliográfica, para situar o tema do artigo, tá? Então, no último parágrafo, introdução, você deve mostrar para o leitor a estrutura do artigo. Por exemplo, você vai colocar assim, na última folha, você escreveu a primeira folha, já está terminando a segunda folha da introdução. Aí, no último parágrafo, você vai colocar assim, inicialmente se abordará, no caso eu vou dar o exemplo de violência contra a mulher. Inicialmente se abordará no item 1 o histórico sobre Igarapé-Mirim. Na sequência, iremos mostrar dados da zona urbana, da zona rural. Na sequência, no item 2, iremos mostrar ou elucidar dados da zona urbana e da zona rural. Então, você vai colocando assim, ou seja, você vai mostrar para o autor, para o leitor, o que você vai escrever, quantos tópicos. Eu sugiro que você escreva, como são 10 folhas, eu sugiro que você escreva 3 tópicozinhos, né, subtópicos, né, para você ir para o desenvolvimento com esses 3 tópicozinhos, tá? Então, tópico 1, já do desenvolvimento, né, o histórico de Igarapé-Mirim. Tópico 2, a história da violência na zona urbana, na zona rural. Tópico 3, a empregabilidade das mulheres vítimas de violência doméstica, entendeu? Então, você vai colocar no último parágrafo o que você vai abordar no seu trabalho. Quando a pessoa lê, o leitor, você está escrevendo para alguém ler, tá? Então, o leitor, olha, isso aqui vai tratar desse assunto. Pô, me interessa isso aqui, entendeu? Gente, é assim que funciona. A dica que eu estou dando aqui é uma dica assim que eu acho assim que não tem como fazer, é só escrevendo mesmo que você vai conseguir compreender tudo isso que eu estou falando, tá? No desenvolvimento você vai colocar, depois que você terminou a introdução, aí você vai entrar no desenvolvimento. Aí sim, o desenvolvimento, você vai desenvolver. Primeiro assim, vamos começar a escrever esse desenvolvimento, né? Conforme você vai colocar aí, conforme os objetivos da pesquisa, você vai desenvolver o assunto, né, o tipo de pesquisa, e vai, a partir daí, com o tipo de pesquisa, fundamentar teoricamente. Como é que eu fundamento teoricamente, professora? Colocando as citações,
né, as citações. Você, por exemplo, qual é dentro da sua bibliografia, pesquisa bibliográfica, você vai citar, por exemplo, uma tabela, a população que você está pesquisando. Aqui, gente, no desenvolvimento, quando ele coloca método, população e amostra, é quando você vai em campo. Mas aqui você não vai em campo, tá, gente? Você só vai fazer a pesquisa bibliográfica. Então, você coloca apenas pesquisa bibliográfica e quais foram o debate, a discussão. Porque você não vai ilustrar com tabela, não, você não vai nesse momento. É só apenas a pesquisa bibliográfica. Então, no desenvolvimento, você vai escrever sobre a violência contra a mulher, fazendo as citações, trazendo os 5 autores no desenvolvimento, no qual você colocou como referência bibliográfica, tá? Então, aqui até coloca no livro aqui que você pode fazer uma fundamentação teórica, né? Só teórica, você vai apenas aí trazer uma fundamentação teórica, porque é pesquisa bibliográfica. Então você vai falar mais da teoria, você vai teorizar, porque você não vai ter população, você não vai ter amostra, tá? Procedimento metodológico é apenas pesquisa bibliográfica. Certo? Então você vai aqui no desenvolvimento, você só precisa se preocupar com uma coisa. Primeiro, em desenvolver a ideia relacionada ao tema. Segundo, utilizar a fundamentação teórica, que são as citações. É só com isso. Aí aqui já vão o quê? 8 folhas, mais ou menos. 8 folhas aqui. Tá? Tudo com a fundamentação teórica, abordando direitinho, tá? E é claro que você vai ter aí as citações diretas e indiretas. Olha aqui o modelo de citação aqui, né, gente? A citação. Esse daqui é um modelo de citação. Tem um modelo de citação indireta. Olha só. Você vê que é o espaço letra 10, a letra é menor, o espaço é simples, o recuo é 4, tá? Então, você vai ter um tópico de estudo nesse livro, Metodologia Científica, e só vai tratar de citação. Mas o importante que eu estou trazendo aqui é a estruturação do paper. E nós estamos no desenvolvimento, né, gente? No desenvolvimento, ele vai trazer toda a fundamentação teórica, tudo isso você vai ter. Gráficos, por enquanto, você não vai colocar gráficos, né? Você não vai colocar tabela, só quando você estiver em campo mesmo, tá? Nota de rodapé, você pode colocar nota de rodapé, caso você tenha um conceito relevante, você pode colocar a nota de rodapé, ficar aqui no embaixo, perto da paginação. E também você vai colocar em letra 10, já vimos isso aí, né, gente? Então, para você ver o quanto ficou fácil agora, né? Ficou bem fácil, né? E aí, depois que você fizer tudo isso aqui, né, gente? O que vem a parte das considerações. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, né, assim, a estrutura, como foi que ficou o paper, né? Como foi que ficou? Então, tudo isso aqui a gente já viu, tá, gente? Por isso que eu tô passando. Olha aqui, ficou assim. Não ficou bacana? Ficou bacana, né, gente? Aqui, como você vê como ficou, né? Então, dá para entender bacana como foi que ficou. Olha a introdução, olha que a estrutura. Esse quadro aí é a estrutura, né? A introdução, aí você vai dar um enter, um e-mail, tá? Um e-mail, aí você vai escreve, 2 folhas tá bom, tá? Aí você vai para o desenvolvimento, tá? Desenvolvimento. Então, você vê que ele colocou aqui no desenvolvimento, como exemplo, ele colocou 3 tópicos, colocou 3 tópicos, tá? Então, na introdução, você vai colocar exatamente assim, vamos recapitular. Introdução, você coloca
colocar ponto, tudo em maiúsculo, em negrito, introdução. Aí você escreveu 2 folhas. Aí depois você vai para o desenvolvimento. Você não vai escrever a palavra desenvolvimento, tá, gente? Você já vai começar com, por violência contra a mulher. O tópico 2, né? 2, aí, violência contra a mulher. Aí escreveu. Aí, tópico 3, ainda é do desenvolvimento, tá? Violência contra a mulher na zona urbana, na zona rural de Igarapé-Mirim. Aí escreveu, aí você vai para o tópico 4, né? Eu digo para vocês só colocar 3 tópicos, tá, gente? Só 3 tópicos. O tópico 2, o tópico 3 e o tópico 4. Desta forma. Aqui ele desmembrou, né? Ele desmembrou neste exemplo, tópico 4.1. Não façam isso porque ainda vai confundir. Olha, 4.1, 4.2, não. Coloque só o tópico 2, o 3 e o 4, além a introdução 1, aí tópico 2, o tópico 3, o tópico 4, pronto. Aí terminou de fazer esses tópicos, você vai fazer as considerações finais, né? As considerações finais, tá? Então, as considerações finais é o que nós vamos ver agora, tá? O que trata as considerações finais? Então, o trabalho, ele é formado de introdução, desenvolvimento e considerações finais. Aqui a formatação de como fica exatamente assim. Introdução, 2 páginas. Desenvolvimento, 6 páginas, digamos dizer. Ao todo tem que dar 10 páginas, tá, gente? 10 páginas a começar daqui, olha, a começar da introdução. 10 páginas, tá, gente? O que você fez para cima não vale como lauda. O que vale conta como lauda a partir da introdução, tá? Então, 10 laudas a partir da introdução. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou seja, o que é a conclusão? São as considerações finais. O que você escreve nas considerações finais, tá, gente? É a retomada. Você vai retomar os objetivos de pesquisa. Lá que você lembra que você colocou na introdução. Aí você vai fazer uma apresentação aí nessa conclusão desses objetivos e quais foram as contribuições do seu trabalho e quais são as sugestões que você vai deixar para futuros estudos, para outras pesquisas. Ou seja, você vai colocar, são com suas palavras, tá, gente? Quais foram as contribuições do seu trabalho, da sua pesquisa? Quais são as sugestões que você dá para outros estudiosos que virão após você nesse trabalho? É um trabalho, mas é uma pesquisa bibliográfica, mas é pesquisa, tá? Então, aí termina o seu trabalho, tá? Nas considerações, o que vem depois é bibliografia, referências bibliográficas, tá? Mas aqui termina o seu trabalho. Então, a referência bibliográfica, ela tem também uma maneira de fazer, deixa eu ver as referências, tá aí, olha, as referências, né? Como é que a gente faz as referências? O que vem depois são as referências, tá? As referências, olha aqui, como é que se escreve? Você vai colocar, centralizar a palavra referências em negrito. E aí você vai colocar, por isso, olha, aqui tem 1, 2, 3, 4 autores. Vocês vão colocar 5 autores, né? Então, como que você vai colocar essas referências? Por exemplo, o nome da pessoa aqui é Jeffrey Davidson, tá? Então, você vai colocar o sobrenome em maiúsculo, vírgula, e o primeiro nome em minúsculo, tá? Então, fica bem fácil. E aí, você vai colocar o nome da obra em negrito. Aí, você vai colocar a editora, o ano. Então, aqui é São Paulo, Madros, 1999. O outro, aí você vai dar um espaço simples,
tá? Um espaço simples, vai colocar outro autor. Esses autores que você coloca é por ordem alfabética. Você vê que começou com D, depois com K, depois com R, por último com S. Então, Santos, Lígida dos Santos, o nome da autora é Lígida dos Santos. Como é que fica Lígida dos Santos? Fica Santos, vírgula, Lígida 2, ponto. Marketing pessoal e sucesso profissional. Então, aí o nome da obra é em negrito, o nome da editora é ponto, né? A editora, aí vem o nome da editora e vem o ano, né? Separado por vírgula e ao final um ponto. Não precisa justificar, tá? Não é justificada aí a referência, certo? Pronto, aí você terminou o seu trabalho. Então, são 10 laudas, começando da introdução, terminando nas considerações finais. As folhas, por exemplo, que vem depois, não se conta como lauda. Lauda é somente o texto. E o texto diz respeito à introdução, ao desenvolvimento e às considerações finais. Referência não conta como lauda, tá? É como se fosse porque não é o texto em si, né? O texto em si é aquilo que você desenvolveu do pensamento da ideia, tá, gente? Então, por aqui a gente vai deixando todas essas dicas, e as dicas só são colocadas em prática se você treinar. Então, treine, esse é o momento. O trabalho, ele é um treinamento para você compreender como você vai escrever. Agora, o que é mais difícil para o aluno é escrever. Então, você vai escrever, precisa escrever. Eu estou dando aqui o passo a passo de como você escrever. O que tem que ter na introdução, o que tem que ter no desenvolvimento, o que tem que ter nas considerações finais. Então, gente, essa parte aqui do paper, tudo está autoexplicado neste livro, passo a passo, passo a passo, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem me procurar, podem me perguntar, mas não deixe de forma nenhuma de escrever. Já vai escrevendo, já vai fazendo, e aí você, quando você vai escrevendo, vai surgindo as dúvidas, e nas dúvidas eu vou orientando. As dúvidas são essas dúvidas que eu vou entrar para orientar. Não orientar o que você vai escrever, mas orientar como você deve escrever. Tá? Então, a escrita é sua, é livre, né? Eu não vou corrigir o português, não, né? Então, eu vou apenas dizer como que você vai por exemplo, eu posso dar uma sugestão para os 3 tópicos, como eu coloquei os 3 tópicos, né? Aqui são os tópicos, a estruturação, olha, né? Você viu aqui, né, que tem a introdução, é assim que vai ficar seu trabalho. Olha, tem a introdução, depois tem um desenvolvimento, que você não vai escrever a palavra desenvolvimento, mas você vai no desenvolvimento colocar 3 tópicos relativos ao desenvolvimento do seu assunto. Se for Bolsa Família, por exemplo, o Bolsa Família em Igarapé-Mirim, tópico 2, né? Aí 3, como funciona? Tópico 3, tópico 4, existe mais mulheres ou homens que recebem o Bolsa Família? Tá aí. Então, você vai desenvolver esses 3 tópicos com base nos referenciais teóricos. Desenvolvimento, ele tem que ter referencial teórico, com citação direta e indireta. Já dei o exemplo aqui de citação indireta, que é aquela que você escreve, né? Dei um exemplo aqui de citação que você escreve fora do texto, né? Então, aqui você, deixa eu ver se eu já falei, não sei onde é que está exatamente, mas das citações, né? Então, eu já falei que é aquela que fica, aquele modelinho que eu passei para você ainda há pouco, que fica fora do texto. Fica fora do texto, e ela também, essa citação, ela é em letra número 10, né? A estrutura o formato é tamanho 10, tá?
E aí a citação direta é aquela que fica dentro do próprio texto, tá? Então, aqui no livro tem vários modelos de citação, como você faz as citações. Então, é importante também você ler. Aqui, olha, tem inclusive, gente, aqui nessa leitura complementar, eu acho interessante trazer para você, nessa leitura complementar, um exemplo do PAPE, tá? O exemplo do PAPE, eu acho bem pertinente você dar uma lida nessa página 136, né? Que traz aí um PAPE, né? Um exemplo nessa leitura complementar, que eu acho muito interessante na página como elaborar um PAPE, tá? Então, é o item 5. Vamos ver, né? Deixa-me ver aqui se eu encontro. Aqui, olha, o exemplo de um PAPE, olha só. Aqui fica a capa, olha. Você tá vendo? A capa, não é capa, tá? Só para que você entenda. Aí essa primeira folha vai ter isso exatamente, como elaborar um PAPE, é o tema desse trabalho aqui. Aí logo em seguida tem o nome do professor, o professor foram as duas pessoas que produziram, tá? Aí vem o centro universitário, vem o curso, vem a disciplina, e vem a data e vem o resumo, tá vendo? Vem o resumo, olha. O resumo, olha, desse jeito aqui, o resumo são, como eu falei, 15 linhas, normal. Aqui no caso tem 4 linhas, tá? Então, resumo, olha, tá? Deve ter no máximo 15 linhas, que corresponde a 150 palavras, tá? Sem recuo, ou seja, né, não tem aquele enterzinho, né? E depois vem a palavra-chave. Palavra-chave são 3 palavras-chave, são aquelas palavras que você mais vai falar no texto. Uma dica muito importante é a seguinte, tá? É uma dica. Essa palavra-chave, você sabia, gente, que essa palavra-chave, ela diz respeito aos 3 tópicos que você vai falar no desenvolvimento. Violência contra a mulher. Então, lá você vai colocar no tópico, lembra lá quando eu falei para você, depois da introdução? Então, isso aí você pode utilizar como dica, tá? Então, são 3 tópicos. Aí você vai escrever a introdução, você vê a introdução, ó. Toda aí a introdução, depois ele veio para o desenvolvimento, olha. O desenvolvimento, você não vai escrever a palavra desenvolvimento, você vai escrever 2, aí você vai colocar um tópicozinho que diz respeito ao seu assunto. Então, tópicozinho, aí você escreve. Só que tem que ter aqui no desenvolvimento 3 tópicozinhos, e além disso, você vai ter a fundamentação teórica, com citações diretas e indiretas. Direta fica dentro do texto e indireta fica lá fora do texto, a citação. Tá bom? E nas considerações finais, né? Nas considerações finais. Isso aqui é um modelo na página 137, tá, gente? Esse modelo é muito bom, porque é um modelo das 10 folhas, 10 laudas. As considerações finais é o resultado que você vai colocar no seu texto, tá? São aquilo que você considera para o seu texto, né? Acerca da pesquisa que você fez. Aí aqui também você vai utilizar citações direta e indireta? Não vai. Somente citações diretas e indiretas no desenvolvimento, tá? Muitas pessoas colocam citações direta e indireta nas considerações finais, mas não. É somente a indicação das contribuições, o alcance, o significado das suas contribuições para o trabalho, tá? Somente o que diz respeito aí nas considerações finais, aquilo que foi abordado no desenvolvimento, senão vai ficar
um assunto que você colocar que não tem a ver com desenvolvimento já vai ser, né, um problema, tá? E aí nas referências, coloca referência bem no centro, maiúsculo, negrito, e aí, por exemplo, tem um exemplo de referência, né? Olha só, tudo em maiúsculo, o nome da obra em negrito, né? E aí esse tracinho aí colocando diz respeito a que esse tracinho? Porque foi a pesquisa feita na mesma obra, só que na mesma obra tratava-se de uma norma 6022 e a outra norma 6024, tá? Mas não utilize esse tracinho, utilize mesmo o nome da obra, para não confundir ainda mais. Pronto, gente, com essa chamada geral, com essa dica geral, com essa aula complementar, eu penso que ficou bem mais fácil do entendimento, do seu entendimento relacionado ao PAPE. Então, vamos trabalhar com essa versão, com esse entendimento, com essas dicas que também você pode encontrar aqui no seu livro, né? No seu livro que você já tem em mãos, inclusive tem também em PDF lá na página 138, tá? Então, você pode também estar lendo e tirando dúvidas, mas o primeiro momento é delimitar um tema, buscar a bibliografia para começar a escrever, porque o tempo aí está correndo, tá certo, gente? Então, muito obrigada e até a próxima.